Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Então, dando continuidade ao assunto passado, do último bloco do nosso programa, foi visto o seguinte, que o ser humano ele está invertido, né? Então, a gente está vendo tudo de baixo para cima, do avesso, e nesta atitude de inversão, a gente também inverte o bem, o mal. Onde existe o bem, a gente vê o mal, onde existe o mal, a gente vê o bem. E é muito interessante notar que as pessoas mais alienadas ou mais invertidas, que a inversão leva à alienação. A pessoa não enxerga as coisas como elas são, ela enxerga o contrário. Então nós vemos muitas vezes pessoas idealizando bandidos e, de outro lado, diabolizando pessoas boas. Isso é muito comum e quanto mais alienada ou doente a pessoa é, mais ela faz isso. Então, qual que é uma das principais inversões que nós sofremos? Achar que se nós vemos um problema, esse problema existe. Se nós não vemos, ele não existe. Como mostra essa ilustração. Quem não vê os problemas não sofre. Então, nessa postura invertida, alienante, o ser humano se coloca em todo tipo de problema, de situação difícil, invertida, porque não vendo os problemas, aí é que nós caímos nos buracos, né? E somos atacados, inclusive. Então, é uma coisa, Dr. Kepp, essa inimizade com a verdade é um problema seríssimo e que traz uma série enorme de doenças, inclusive orgânicas. Eu escrevi, né, Cláudia, na França, um livro chamado A Libertação pelo Conhecimento. Então, veja, este livro mostra que o conhecimento da verdade leva a pessoa ao retorno, né? A uma vida paradisíaca, uma vida assim, vamos dizer, do paraíso que ele deixou. Então, a verdade, vamos dizer, verdadeira, né? Não as mentiras que falam muito. A verdade verdadeira é que equilibra a pessoa. Então, na análise que nós fazemos, nós tentamos colocar cada ciência, né, no caminho certo. Por exemplo, a medicina, né? Qual é o problema da medicina? A medicina não cuida, em geral, da vida psíquica. A medicina trata mais do corpo, trata dos problemas físicos. Então, esses problemas físicos vieram do psicológico. E o psicológico que se mostra através do físico das doenças, o psicológico é sinal que está assim muito doente. Então, vamos dizer a dor de cabeça, né? O que é a dor de cabeça? A dor de cabeça, em geral, todo o pessoal tem. Pressão alta, né? O que é pressão alta? Sabe o que é? É raiva. Então, existem dois elementos, né? Um elemento de descontração, assim, de abertura, que a pessoa aceita ver, né, o bem e o mal também. Uma pessoa assim que está de acordo com a realidade e um elemento de censura. Então, tanto a pessoa que aceita, vamos dizer,
mais o mal, como os que têm muita censura, são iguais, né? Então, de um lado, tem os indivíduos que vivem para o mal e não percebem, o pior é isso, aí ficam doentes. Então, depois desse mal que escolhem, tem, do outro lado, a censura, que não deixa ver como ele está no caminho do mal. Então, se vocês conhecem, né, aquele quadro de duas crianças passando assim, numa espécie de ponte perigosa, e de um lado o anjo, do outro lado o demônio, mostra que a vida toda, nós temos a companhia de anjos aqui na Terra, né? Claro. E de outro lado, de demônios. Então a gente tem que escolher que caminho a gente quer. Esse dos anjos é dureza, né? Porque a pessoa, para ser boa, tem que se esforçar muito. É muito difícil a pessoa conseguir ser assim, estar no bem e ser boa. Então, fazer o mal dá prazer, né? Fazer o bem é sacrifício. Então, parece uma coisa absurda. Mas a questão é que quando faz o mal, em seguida a pessoa se sente mal, porque o mal traz o mal. E se a pessoa faz o bem, depois o que ela sente é o bem. Então a pessoa, para viver bem, para viver, vamos dizer, até fisicamente, né, numa vida mais tranquila, uma vida de acordo com a realidade, com o bem, ela tem que fazer o bem, tem que ser boa. Quem não é bom, então não pode ter também uma vida assim social boa, uma vida física boa. E quem escolhe, por exemplo, a parte negativa, então é fácil de ver, vendo, né, o que a pessoa tem de problemas físicos também, de doenças. Toda pessoa que tem doença tem também uma causa doentia física. Veja esse quadro que eu vou mostrar aí. Comparação entre patologia e pecados no ser humano. Primeiro, pessoas que passam a vida com doenças estragam o bem que possuem. Quer dizer, pessoas que só pensam em doença, toda hora essa doença, outra doença, a pessoa que chama a doença. Então, a pessoa, ao contrário, que chama a saúde, que é uma pessoa que aceita o bem e a saúde, chama, então, a saúde. De maneira que a questão de estar doente é uma escolha, é mais uma escolha que a pessoa tem. E se a pessoa tem, por exemplo, uma doença e ela sara, e se ela continua assim chamando doença, a doença, né? Ela então volta a ter outra doença, sara, vamos dizer, de uma febre grave e tem um problema cardíaco. Quer falar alguma coisa? É comum as pessoas hipocondríacas, né? E a gente não percebe isso, mas nós temos um certo prazer de ficar doentes, né? Então a gente está estragando a saúde que nós recebemos, que temos, né? E ficamos muito longe do nosso interior. Então qualquer problema, não quer lidar com problemas psíquicos, com dificuldades, erros. Aí vai para o corpo, né? Ficar atento só na doença orgânica, né, no físico, foge de toda a consciência, né, do interior, fica muito na censura e tem um certo prazer em ficar doente.
foge de si mesmo, né? Então, agora vamos em segundo lugar, né? A comparação entre doença e pecado, vamos dizer. É o interesse só por assuntos inferiores, falta de espiritualidade. Quer dizer, tudo aquilo que é chão, né? Que é assim, secundário, desagradável, a pessoa fica ligada a isso. Por exemplo, as intrigas. As intrigas dão muito prazer para a pessoa que é intrigante. E é uma doença isso, né? A intriga é o pecado da língua. Às vezes uma pessoa pode cometer um pecado gravíssimo através de uma intriga, de uma maledicência, de uma calúnia, né? Destruir a vida de mais de uma pessoa através da intriga. Por isso Tiago, né, o apóstolo, ele falava que o pior pecado era o da língua, que é uma atitude da pessoa de usar a língua para ficar nas coisas inferiores. E quando entra num ambiente que nota que está bom, está agradável, as pessoas estão felizes, então traz ali um assunto desagradável para descer o nível de vibração daquela conversa, daquele grupo, enfim, da família, seja de onde for. Inclusive em ambientes de trabalho, isso é muito frequente, as intrigas. E dentro de cada intriga existe um elemento de projeção. A pessoa coloca no outro aquela maldade que tem dentro dela e não quer ver. Cláudia, uma questão muito importante também é se a pessoa, ela não, assim, vamos dizer, não se interessa por assuntos mais altos, né? Se interessa mais por questões, vamos dizer assim, chãs, né? Por questões assim de, olha, 3 questões perigosas, viu? Se você tem interesse excessivamente por comida, nos Estados Unidos, quase 90% da população é obesa, e muito obesa. E no final também começa a ficar. Então, a pessoa que come demais, né? Vamos dizer, gula. Então, é interessante esse fator que, geralmente, as pessoas espiritualizadas que têm uma religiosidade, elas se interessam mais por evitar questões de libido, achando que o pecado estaria no sexo. Então, o 6º mandamento, né, é questão sexual, e geralmente as religiões, né, ficam fixadas nisso, porque isso é um afastamento, é uma atitude de evitar ver os pecados maiores. Por exemplo, qual é o grande pecado atualmente? Olha, Dinheiro. Dinheiro. O apego ao dinheiro, né? Então, é a luta, né, que os países travam um contra o outro, os seres humanos também querem ser ricos, né? Os seres humanos acham que ganhando bastante, então vai ter uma vida de paraíso. Não é assim, não. Os indivíduos que, quanto mais eles ganham, os que sabem, né, roubar bem, quanto mais ganha, mais ele quer ganhar, mais ele quer roubar. Eu falo, não é o indivíduo que tem a vida normal, que trabalha, né? Eu tenho um livro, Trabalho e Capital, para mostrar isso, que o dinheiro tem que vir do trabalho, e não de questões assim de roubo, né?
de golpe. Então, são 3 os problemas principais da humanidade. É a questão do alimento, é a questão, agora que eu falei, do dinheiro, e a questão, por exemplo, da preguiça, né? Quer ver um indivíduo doente? Nota se ele não trabalha. Então, ele não trabalha paradão, vai parando o organismo interno e vai parando, por exemplo, o funcionamento cardíaco, até o funcionamento cerebral. Se ele não tem uma dedicação séria nessa questão, então, do trabalho, porque tudo vem da ação boa, né? Claro. De maneira que se o indivíduo não tem uma ação correta, ele não pode ter saúde. Veja em terceiro lugar, né? O que eu escrevi. Apego excessivo ao alimento, dinheiro e prazeres. Que é o Veja os materialismo. prazeres também, né? Os prazeres é viagens. Tem indivíduo que só viaja, não sai dos aviões viajando. Então, isso leva a pessoa a uma fuga da realidade, né? Se come demais, fuma demais, droga demais, a pessoa foge do que é real, do que é verdadeiro. Então, cai numa vida fora da realidade. O indivíduo também que ama o dinheiro, quer ganhar, quer dinheiro de qualquer modo, ele está fora da realidade. Ele tem que ter, assim, satisfação com o trabalho, com a realização que ele faz. E os prazeres por exemplo, viagens assim, questão assim de ficar zanzando por aí sem fazer nada, questão de dar mais valor ao físico, né? O indivíduo que dá mais valor ao corpo do que ao espírito é o indivíduo que cai doente. Quer falar? Eu acho que nós definitivamente estamos entrando numa era da espiritualidade, Dr. Kepp. E todas essas profecias, todas estão desembocando no mundo todo para este momento, né? Eu escrevi um livro aqui, Dr. Kepp, História Secreta do Brasil. Nesse livro, eu coloco que existe um tipo de um caminho, de uma missão, vamos dizer, do Brasil para o mundo, no sentido da espiritualidade. E esse trabalho que o senhor desenvolveu aqui é um instrumento muito prático, uma ciência muito prática para a humanidade se espiritualizar. Não é uma religião, não é uma nova igreja, nada disso. É um instrumento científico que lida com a alma do ser humano, com o interior do ser humano. E aí, cada um de nós vai conscientizando isso que o senhor está falando, que nós estamos invertidos. Então, tudo aquilo que a gente dá um enorme valor, que são coisas assim, sensoriais, materiais, o que pode pegar, o que pode aproveitar, o que sente com o corpo, que tudo isso é muito pequeno, perto do que nós somos e do que nós podemos viver, porque a nossa existência está praticamente ao contrário da nossa essência, que, na verdade, a nossa energética espiritual é infinitamente mais poderosa, mais satisfatória e, por causa da inversão, pode ser infinitamente mais perigosa e destrutiva. Então, nós estamos num momento que a ciência da psicanálise integral está fornecendo um instrumento utilíssimo para todos os campos,
para que cada campo se desinverta. E a gente vá para essa civilização que vai dar exemplo para o mundo. Tem também a questão da pessoa que quer, por exemplo, trabalhar um pouquinho para fazer outra coisa. Isso. Trabalha um pouquinho, faz o dinheiro e viaja. Trabalha um pouquinho, vai para restaurantes assim, caríssimos, né? Ou muda de atividade, muda de trabalho, muda de profissão. Ah, não gostei disso, agora eu vou ser aquilo. Não, mas qual é a minha missão nesse mundo? Então parte de uma missão para outra, né? Essa viagem que a pessoa faz entre vários tipos de atividades e nunca consegue fazer nada bem feito, né? A Luciana diz que gosta muito de viajar, é verdade? Não, Dr. Kepp, eu até estou viajando muito pouco. Sabe, Dr. Kepp, a Heloísa lembrou aqui agora que a consolação, o senhor escreveu aqui, a consolação que vem das coisas exteriores deprime o interior. Então, achei bem lembrado isso aqui. E eu tenho uma cliente que ela estava analisando a dificuldade que ela tem em fazer análise. E ela analisou isso e ela contou que ela está muito acostumada a coisas exteriores. E na hora que vai falar de questões interiores, ela tem dificuldade. Então, ela notou que é falta de profundidade de ficar só nesses apegos que o Dr. Kepp está falando agora há pouco. Materiais, né? Eu conheço um grupo, né? Chefes de pessoal, né? Eles se reuniam e se reúnem até hoje para ver como admitir a pessoa mais normal. Então é interessante essa questão. Se a pessoa, quando vai a uma firma, uma empresa qualquer, e faz um exame de entrada para trabalhar, então o chefe de pessoal pensa assim, por que você quer trabalhar, né, aqui? Ele fala, quanto é que paga aqui? Então fala, então tchau, amigo, muito obrigado, você não serve para nós. Quer dizer, veja bem, se a pessoa coloca o ganho, o dinheiro acima do trabalho, ela não serve para o trabalho, seja ele qual for. Se ele está numa atividade pensando em ganhar, numa outra atitude, então o desvio dele é para outra. Então a verdadeira atividade, a verdadeira profissão que ele tem, se ele não tiver 100% de dedicação, se ele já tendo essa profissão, pensa em ganhar dinheiro, pensa em passear, pensa nisso, pensa naquilo, ele já não consegue ser grande. Toda pessoa pode ser grande se tem uma dedicação total àquilo que faz, aquela profissão, aquele interesse. Senão, não consegue nada. Então, vamos ver em quarto lugar, né? As pessoas que têm mais patologia são incapazes de realizar o menor sacrifício. Eles não fazem o bem. Não querem fazer o bem. Então, a questão de trabalhar, seja qual for o trabalho, no início é difícil mesmo, né? A pessoa se acostumar a pegar o ritmo. Então, essa questão do trabalho é uma questão de hábito. Então, tem aquele ditado, né? O hábito faz o monge. Então, é interessante. De tanto usar o hábito, a pessoa vira um monge. Então, o que quer dizer isso? Se a pessoa quer ser um gênio capaz, ele tem que ter 100% do interesse, vamos dizer, da atividade voltado para aquilo.
Então, aqueles que têm interesse em saber mais sobre esse assunto, leiam esse livro, A Metafísica Trilógica, Como Libertar o Ser do Ter e das Patologias. Então, Kepp coloca aqui, só pelo ato puro é que o ser humano entra na verdadeira existência. Então, hoje, como o Dr. Kepp disse, estamos no fim desse ano de 2022, vamos entrar em 2023 com esse propósito, né? De partirmos para a conscientização e para o ato puro, porque só aí teremos uma existência saudável e feliz. Até. Tchau. Até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.